Boa noite, querido irmão, querida irmã. Fui devidamente apresentado da forma que eu gosto. Sou Gabriel Tanus, filho do Roberto Tanus. Tenho muita alegria em carregar o sobrenome do meu pai. Vocês viram que agora estou morando em Navegantes, Santa Catarina. Quase completando o ano que vim para esse estado maravilhoso. Poder ficar perto da minha amada Andressa, garota sentinela, também muito conhecida pela juventude nos canais de evangelização. Estamos dando os passos aí para o nosso matrimônio com a graça de Deus. E estou aqui com muita alegria, com o coração sedento também, para ser inundado pelo Espírito Santo nessa noite, como nós cantávamos agora: inunda o meu ser. E hoje, o tema dessa ministração é maravilhoso, porque vem nos dizer, o tema proposto para nós, para esta noite, é: desatai os nós dos nossos traumas familiares. Nosso irmão perguntava agora há pouco qual o nó que precisamos desatar dos nossos corações, da nossa história de vida. E hoje nós vamos ver que quando nós damos livre acesso para o Senhor entrar na nossa história de vida, mais do que pura e simplesmente o nó que eu consegui enxergar, o Senhor quer desatar muitos e muitos outros que talvez ficaram ao longo do trajeto da nossa história de vida. Por isso eu te convido a sentar neste momento, mas já tomar também a tua palavra na mão e abrir em João, no capítulo 5, versículos 1 e seguintes. João, capítulo 5, versículos 1 e seguintes. Assim vai nos dizer esta palavra. João capítulo 5, versículos 1 e seguintes. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos o anjo do Senhor descia ao tanque, e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado, e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Você pode aplaudir essa palavra porque ela é para você, e ela é palavra da salvação, ela é palavra de transformação da realidade da nossa vida. Querido irmão, querida irmã, talvez você tenha notado que eu tenha falado dessa palavra de cor, e longe de querer aparecer, porque o lugar mais alto que eu quero estar é aos pés da cruz de Jesus. E até acredito que os dons que nós temos que usar justamente para a edificação do reino de Deus. E decorar algo é até uma palavra bonita. Ela vem da origem da palavra decor, que quer dizer guardar no coração. Porém, de nada adianta eu conhecer a Sagrada Escritura, de nada adianta eu conhecer todas as palavras de Deus, se de fato eu não atualizo ela na minha história de vida, se eu não percebo o que Deus quer me falar. Por isso, a gente precisa mergulhar nessa história com muito carinho, para perceber como Jesus veio desatar os nós nos traumas de vida da história deste homem, da mesma forma que Ele quer fazer hoje também na sua história de vida. Amém? Amém. Para nós entrarmos no contexto daquela época, havia um tanque de água que servia para o abastecimento da cidade de Jerusalém, um tanque com 13 metros de profundidade. E ali, para poder se chegar nesse tanque, existiam 5 caminhos que vinham de Jerusalém e terminavam naquele tanque. E quando se terminava aquele caminho, um pouco antes de chegar no tanque, ele terminava em 5 grandes pórticos. Pórticos são aquelas entradas bem ornamentadas ao estilo romano, como por exemplo aquelas que a gente lembra muito bem do Coliseu. Então, chegando ali, esse caminho se terminava, e um desses pórticos era a porta das ovelhas. Para curiosidade nossa, porque naquela época aquele caminho dava para os comerciantes de ovelhas de Jerusalém. E muitas pessoas ficavam ali naquele lugar, primeiramente porque, como nós vimos na palavra, de tempos em tempos o anjo do Senhor descia até aquele tanque, e o primeiro doente que entrasse ali, ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. E também porque, como muitas pessoas transitavam naquele lugar, era muito fácil poder pedir esmola, muito fácil pedir ajuda financeira também, para aquelas necessidades que estavam passando.
E naquele lugar então ali muitas pessoas ficavam, do modo especial estava um homem paralítico há 38 anos. E não à toa, como diz em João no capítulo 10, versículo 7, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus Cristo, que é a própria porta das ovelhas, vai até o encontro daquela ovelha sofrida, traumatizada, para poder restaurar a história de vida dela. Por isso hoje eu quero te dizer, independentemente se você esteja na sua casa, ou vocês que são os nossos intercessores, que aqui também estão, para Jesus você não é apenas mais um ou mais uma na multidão. Até mesmo os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. E hoje o Senhor quer vir ao encontro da tua história, como foi ao encontro da história deste homem. Um homem que eu dizia a você que estava ali há 38 anos. 38 anos então, aguardando para conseguir alcançar a sua cura. A gente não pode negar que esse homem tinha muita fé. Afinal de contas, por muito e muito menos, muitas pessoas deixam a igreja por menos tempo, talvez por problemas até menores, acabam se afastando do lugar onde a cura verdadeiramente pode acontecer, na igreja católica apostólica romana. E aquele homem, a gente não pode negar que ele tinha muita fé, mas a fé daquele homem estava extremamente abalada. E isso acontece quando os problemas costumam perdurar na nossa história de vida, porque é difícil entender que muitas vezes o tempo em que a gente pensa que Deus está demorando, na verdade Deus está trabalhando. A demora, a espera de Deus, ela é pedagógica, ela nos ensina. E aqui entra um pouco o Gabriel professor também para vocês. E às vezes a gente não entende a lógica de Deus, mas como nos diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que assim como o ouro e a prata são provados no fogo, a nossa fé também será. Então Gabriel quer dizer que nós muitas vezes passaremos por provações, sim. Diferente do sofrimento que eu busco com as minhas próprias mãos, as provações que nós passamos, ela perpassa pela permissão divina. É Deus que permite que a gente passe por certas situações. Gabriel, mas o que vem a ser a aprovação? A aprovação nada mais é do que a prova do cristão. Quando a gente quer ser aprovado em algo, a gente passa por uma avaliação, não é assim? Mas me diz, Gabriel, será que Deus quer que eu prove para Ele quem eu sou? Não, Deus te formou, não é assim que diz a palavra em Isaías capítulo 49, versículo 15? Antes que no seio fosse formado ali, Deus já te conhecia. Deus te ama, te conhece. Estás gravado na palma da mão. Deus não te esquece jamais, vai dizer a palavra. Então para que serve, Gabriel, essas provações? É para que Deus prove para você quem você é, quando você é capaz de segurar nas mãos dEle, mesmo diante dos seus traumas, mesmo diante dos seus desafios. E o Senhor vai ao teu encontro. O Senhor que te ama quer ir ao teu encontro nesta noite. E essa provação, ela muitas vezes a gente não entende, mas se você olhar do Antigo ao Novo Testamento, as provações têm dois sentidos apenas, seja na história de uma pessoa ou no povo de Deus: é fazer a mudança ou a promoção acontecer, talvez até mesmo as duas coisas. Então muitas vezes nesse tempo de espera a gente pensa que Deus se afastou, mas não. Eu aqui como professor posso dizer para você que na hora da prova eu fico em silêncio, não posso falar nada para os meus alunos, porque na verdade a preparação veio antes, não é? O conhecimento da palavra que eu preciso ter, ou os estudos que eles precisavam ter. Porque quando vem a época da prova, Jesus está conosco, mas eu preciso passar por aquela situação, para ser promovido, para que gere uma mudança no meu coração. Então aquele homem também estava passando por uma situação assim. E às vezes a gente pensa, por que o Senhor demora tanto? 38 anos, é praticamente uma geração. A expectativa de vida naquela época era de 40 anos. Aquele homem estava uma vida ali aguardando. E de repente, Jesus vai chegar naquele homem e vai fazer uma pergunta que parece completamente sem noção. E é muito interessante essas perguntas de Jesus, porque elas se repetem em outros momentos no Evangelho. Jesus vai virar para aquele homem, versículo 6, nós lemos juntos aí, você vai ver que Jesus sabia que aquele homem estava ali há muito tempo. E Jesus vai virar para ele e dizer assim: queres ficar curado? Parece uma pergunta sem sentido, não é verdade? É como se o Senhor perguntasse para você hoje: queres ver o seu sonho acontecer? Queres ficar curado? Queres ver o nó do trauma familiar seu ser desatado? Parece uma pergunta sem sentido, mas Jesus é um excelente pedagogo. Quando Ele faz essa pergunta, tem um intuito profundo, porque Ele espera uma resposta sincera dos nossos corações. Como nos diz em Apocalipse capítulo 3, 20: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouve a minha voz e abre a porta, eu cearei com ele, ele ceará comigo, não é assim? Então é preciso escutar aquelas batidas na porta do coração que o Senhor está dando, e abrir e dar livre acesso, porque o coração que se abre para a misericórdia de Deus, esse coração é curado.
Mas o coração que permanece fechado, esse coração vai continuar ferido, vai continuar traumatizado. E quando Jesus pede livre acesso, é para fazer da forma dele. Sabe por quê, querido irmão, querida irmã? Eu sei que o Senhor tem muita cura física que Ele quer realizar, inclusive hoje, cura interior, cura física, mas a principal cura que o Senhor quer realizar na sua história de vida, chama-se vida eterna. Até mesmo as curas físicas passaram, não é verdade? Que Jesus fez, por exemplo, com Lázaro. Depois Lázaro acabou morrendo, porque a nossa principal vida é vida eterna. Então quando a gente olha essa história de vida, a gente percebe uma realidade que precisava ser transformada. Um homem que a pergunta que parecia sem sentido, de repente na resposta daquele homem a gente percebe que ela não é tão sem sentido assim. Porque o homem respondeu: sim, Senhor, eu quero? Não. Em duas partes a gente pode dividir a resposta desse homem. Primeiro ele disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, não é assim? Imagina aquele homem como ele foi abandonado. Onde estavam os parentes daquele homem que talvez até acompanharam ele no início? Mas onde estavam os parentes desse homem? Onde estavam os familiares? E quantas vezes você também se sente abandonado no seu tempo de enfermidade, talvez no tempo de dificuldade financeira? Na segunda parte da resposta daquele homem, ele vai dizer assim: enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Imagina quantas pessoas passaram aquele homem para trás, talvez até pessoas que ele acreditava ser amigo, e de repente estavam muitos ali tentando alcançar a cura, e ele foi pisoteado, ele foi machucado, passaram ele para trás, apunhalaram ele, vamos dizer assim, né? Quantos de nós sentimos também traídos, abandonados e magoados pelas pessoas que nós mais amamos? Então a gente começa a perceber que esse homem tinha uma profunda solidão e profundas mágoas no coração, assim como muitos de nós também carregamos. Ele precisava de cura, uma cura que transformasse a sua história de vida. Primeiramente ele precisava entender que diante da provação ele nunca esteve só, porque por mais que as pessoas nos abandonem, o Senhor está conosco. Mas como diz aquela música bonita de Valmir Alencar, vai dizer assim para nós: a paz que eu sempre quis está no silêncio que eu nunca fiz. Tem uma historinha bonita que vai dizer assim, que um homem tinha perdido o seu valioso relógio no celeiro, e ele decidiu que pagaria uma boa quantia em dinheiro para que as pessoas procurassem aquele relógio. Muitas pessoas entraram lá movidas por essa boa quantia em dinheiro, e naquele alvoroço ninguém encontrou nada. Chegou um menino novinho ali com seus 8 anos, cutucou aquele homem e falou assim: moço, deixa eu tentar procurar o seu relógio. Aquele homem já estava desistindo, e ele falou para mim: não tem nada a perder, então vai lá. De repente aquele menino pediu assim para ele: eu só quero uma coisa, eu quero entrar lá sozinho. De repente o moço falou: pode ir. E o menino foi lá, deu 5 minutos, ele saiu com o relógio. O homem ficou curioso, pagou a boa quantia de dinheiro para o menino. Imagino que ele gastou tudo com doce, né? Mas de repente o menino, ele ficou curioso e perguntou: menino, como que você encontrou esse relógio? E ele falou assim: não, por isso que eu te pedi para entrar lá sozinho, porque eu fiz o seguinte, eu entrei no celeiro, sentei lá e fiquei esperando para escutar o tic-tac do relógio. À medida que o tic-tac foi acontecendo, eu fui me aproximando e encontrei. Querido irmão, querida irmã, talvez você não está enxergando que Deus está próximo de você. Comece a trabalhar os outros sentidos que você tem. Talvez o ouvir, talvez o fechar o olho e interiorizar, e o Senhor vai falar com você. Aquele homem também precisava perdoar todas as pessoas que passaram ele para trás. E perdoar não é fácil, mas nós precisamos, porque nós não podemos carregar o ódio, porque o ódio é o veneno que eu tomo tentando fazer mal para o outro. Padre Fábio tem uma frase bonita que ele vai dizer que o ódio que eu carrego, a falta de perdão, é o lixo. O perdão que eu preciso dar é justamente jogar fora o lixo que o outro deixou em mim. Eu sei que não é fácil olhar para o outro com misericórdia, mas do mesmo jeito que eu preciso da misericórdia de Deus, há quem precisa da minha misericórdia. Não é assim? E nós da misericórdia de alguém, porque muitas vezes magoamos as pessoas. E querido irmão, querida irmã, olhar uma pessoa com misericórdia não é olhar para a pessoa como ela está e ficar com dó. Olhar para a pessoa com misericórdia é você olhar para ela, enxergando aquilo que Deus é capaz de fazer na história de vida dela, e muitas vezes através de você. Então nós precisamos abrir o nosso coração para o perdão. É querer ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim numa sincera conversão vou me tornando a melhor versão de mim, o melhor que eu posso ser. Eu preciso abrir o meu coração. Tem uma frase bonita que vai dizer assim: me ame quando eu menos mereço, pois pode ser quando eu mais necessito. Querido irmão, querida irmã, a gente precisa abrir o coração. Eu aprendi com meu pai de uma forma bonita. Meu pai dizia assim: filho, como é que se cura uma pessoa com desnutrição? É deixando de dar comida para ela, ou dando mais comida ainda? É óbvio que é dando mais comida, não é verdade?
Como é que você cura uma pessoa da falta de amor? Uma pessoa que ainda não aprendeu a amar, é deixando de amá-la ou é dando mais amor ainda? Então nós precisamos abrir o nosso coração para perdão. E a principal cura que precisava acontecer na história de vida daquele homem, ele precisava voltar os seus olhos para a verdadeira piscina da misericórdia, que é Cristo Jesus. Os olhos dele estavam voltados para um canal da graça, e não para o verdadeiro autor da graça. Quantas vezes nós ficamos com o nosso olhar voltado para pessoas ou para lugares, quando na verdade nós precisamos voltar os olhos para Jesus. Aquela piscina, aquele tanque que se agitava, talvez fosse capaz de curar aquele homem fisicamente, mas somente Jesus poderia curar ele por completo, curar na história de vida. Por isso, querido irmão, querida irmã, que essas palavras fiquem guardadas no teu coração nesta noite, para que nesse tempo oracional em que estamos, um tempo tão belo também da nossa Santa Igreja, você possa abrir o seu coração para o perdão, para que a mágoa caia por terra, porque assim Jesus vai reinar no teu coração, e os traumas familiares serão desatados na presença do autor da graça, daquele que tudo pode fazer. Amém? Eu queria te convidar neste momento a se colocar de pé, vocês que aqui estão, e você na sua casa também pode se colocar de pé, se assim sentir confortável. Mas coloque a mão no teu coração neste momento, e através desta linda canção, que nós possamos orar, pedindo para que o Senhor nos traga a certeza de que nós nunca estivemos só, pedindo que o Senhor venha moldar os nossos corações, diante de tristezas que nós passamos, diante de dores que carregamos, porque esse Deus veio hoje a teu encontro, ovelha perdida, porque Ele é o verdadeiro pastor, que quer tocar o seu coração, desatar todos os nossos traumas familiares, e mudar a sua vida, e a vida daqueles e daquelas que você mais ama. Cantemos. Jesus passear na minha vida. Vai deixando o Senhor voltar aos lugares em que você ficou só. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Vai abrindo o teu coração para este passeio de Jesus na sua história. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Isso, vai abrindo o teu coração. Quero sentir teu amor, verdadeiro amor, a me embalar. Vai pedindo para o Senhor, cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura os traumas, Senhor, cura bem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde eu não posso ir. Vá levantando as tuas mãos e cantando: Senhor, cura, cura. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, nesta noite queremos pedir a restauração dos nossos corações, porque talvez estamos aqui clamando por traumas familiares, Senhor, mas o primeiro lugar que queres habitar e transformar a realidade é no meu coração. Por isso vem me curar agora, Senhor, de toda a tristeza que tenho carregado, de toda a mágoa, Senhor. Talvez até o início deste grupo de oração meu coração ainda estava ferido, mas hoje eu quero derramar o meu coração na Tua presença e permitir verdadeiramente, Senhor, que venha me lavar por dentro, que venha tirar toda dor, que venha tirar toda ferida. Senhor, o meu coração é Teu. Há muito tempo tenho esperado pelo Teu amor. Há muito tempo, Senhor, talvez não tenha Te enxergado, mas hoje eu sinto, Senhor, que estavas lá comigo, que queres voltar onde doeu, para dizer: Tu és minha, Tu és meu, eu Te amo, e por isso eu Te restauro, e por isso Te fortaleço. Cantemos mais uma vez: cura, Senhor, cura. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde eu não posso ir. Vai colocando a mão no seu coração e cantando: cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde
redor. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde eu não posso ir. Aplaudamos o Senhor por essa cura. Tome posse da cura do Senhor na tua vida. Isso é ter fé, é saber que o Senhor cura. Talvez não onde eu estava enxergando, mas aonde eu mais precisava.